predadores verdadeiros são aqueles que atacam a presa, matam a presa e se alimentam dessa presa. Eles podem atacar a presa individualmente ou coletivamente, tá? Aqui temos leões, um macho atacando uma zebra, ou leoas e os seus filhotes comendo essa zebra, uma aranha predando um inseto, acho que é um hemíptera. Aqui nós temos predadores de sementes, organismos que se alimentam de sementes também são chamados de predadores, tá? Aqui uma planta carnívora que complementa a sua fonte de recursos com recursos animais. Aqui nós temos um louva-a-Deus, que é um inseto predador, predando um gafanhoto. E aqui uma formiga que está carregando uma semente. As formigas geralmente não são predadoras de semente, mas elas se alimentam de substâncias que estão do lado de fora da semente. Muitas vezes elas podem, inclusive, promover a dispersão e estimular a germinação de sementes. Eu participei de um trabalho bastante interessante que verificou que as sementes que eram carreadas pelas formigas para próximo do formigueiro, elas não tinham uma germinação, elas tinham uma germinação menor do que a semente que era deixada no local, a curto prazo, mas a longo prazo, esse deslocamento, o mero deslocamento, fazia uma grande diferença. Existem predadores pastejadores. O que é isso? Uma vaca, por exemplo. Predadores pastejadores são predadores que se alimentam de pedaços, de partes das suas presas. Por exemplo, a vaca é pastejadora porque ela come pedaços de grama, mas um inseto herbívoro pode ser pastejador na medida que ele come pedaços da folha. As formigas cortadeiras, do ponto de vista das plantas, ela é pastejadora porque ela corta pedaços da planta. Por que eu digo do ponto de vista da planta? Porque do ponto de vista da formiga, ela é uma agricultora. Ela, na verdade, vai levar esses pedaços de planta para alimentar fungos e ela se alimenta dos fungos. Aqui, um inseto herbívoro sugador, um afídeo, o aparelho bucal dele é um aparelho sugador, assim como no caso do pernilongo, tá? Então ele suga, tanto o pernilongo quanto o hemíptero, sugam fluidos corporais de suas presas. São pastadores. E os parasitas, tá? Vejam bem, os pastejadores podem ser considerados parasitas, especialmente, por exemplo, um inseto pode ser considerado um parasita externo da folha ou aqui de uma planta, no caso de um afídeo. Um pernilongo pode ser considerado um parasita externo temporário do ser humano, mas só por um certo ponto de vista. Parasitas geralmente têm uma associação mais contínua com o seu hospedeiro, dependem da sobrevivência do hospedeiro para obter a sua energia. Nós temos endoparasitas, que vivem, por exemplo, dentro do tubo digestivo de gatos, de nós mesmos, ectoparasitas, como aqui um carrapato, mas isso daqui, esse herbívoro, sugador e até certo ponto, portanto, um pastador, também pode ser considerado um ectoparasita. Vejam que junto a ele, junto a esses afídeos aqui, tem uma formiga. Há uma forte associação de afídeos com formigas, porque os afídeos se alimentam de um recurso com excesso de carbono em relação aos requerimentos nutricionais de um animal. Tá? As plantas têm muito mais carbono e menos proteína do que os animais. Então, o que os afídeos fazem? Eles secretam o excesso de açúcar. Tá? E esse excesso de açúcar é recurso utilizado por formigas. Formigas que são chamadas de... como é que fala? É o que você faz com uma vaca, que você extrai esse açúcar dos afídeos. Essa formiga pode até ter um comportamento de proteção do afídeo contra predadores ou de proteção da planta contra predadores da planta. Aqui nós temos um ectoparasita de uma planta, uma outra planta ectoparasita da planta. E parasitoides. O que são parasitoides? É um tipo de parasitismo em que o parasita, para completar o seu desenvolvimento, ele necessita levar o seu hospedeiro
a morte. Então, um exemplo clássico é o Alien, o oitavo passageiro, coisa da minha geração, vocês, não sei se vocês assistiram, o Alien, ele é um ser extraterrestre que começa a parasitar astronautas que estão no espaço. Então, aqui o Alien está saindo fora do corpo de um astronauta depois de matá-lo. Mas parasitoides não são conhecidos em vertebrados. Por quê? Porque os vertebrados têm um corpo tão complexo que ele não tolera, não consegue continuar vivo quando tem um organismo comendo ele por dentro. Insetos, artrópodes conseguem. Então, eu tenho parasitoides, ectoparasitoides ou endoparasitoides de insetos que são muito comuns. Aqui nós temos ovos depositados do lado de fora de uma lagarta, esses ovos vão eclodir e as larvas desses ovos vão se alimentar de dentro da lagarta. Ou aqui, uma vespa fêmea que está tateando, provavelmente reconhecendo o hospedeiro, com essa antenação, com as suas antenas, provavelmente de forma química, e vai inserir, deixa eu ver se eu consigo aumentar, vai inserir o seu ovipositor dentro, no interior do hospedeiro, onde um ou mais ovos vão se desenvolver. Quando eles terminarem o seu desenvolvimento, eles vão levar essa lagarta ou essa lagarta aqui à morte, tá? E uma das coisas muito interessantes com parasitoides, mas também com parasitas, é que tem se acumulado dados de como os parasitas e parasitoides manipulam os seus hospedeiros. Então, eles são capazes de interferir, inclusive, no sistema nervoso dos hospedeiros. Por exemplo, formigas parasitadas por fungos são induzidas a procurar um local alto e ao sol. Por quê? Porque ali tem uma maior temperatura que favorece o desenvolvimento do fungo. E aí, o fungo termina o seu desenvolvimento, mata a formiga e ele produz vários esporos que vão infectar novos hospedeiros. Tá? Eu tenho um trabalho muito interessante em que um parasitoide manipula uma aranha. Então, o que acontece? Ele é um ectoparasita dessa aranha, um trabalho com o Thiago Kloss, professor atualmente da Universidade Federal, Universidade Estadual de Minas Gerais, em Ubá, tá? E o que acontece? Essa aranha, normalmente, ela produz uma teia que captura animais. Se vocês lembrarem do vídeo, é um tipo de predador senta-espera, um predador que espera, ele constrói uma armadilha e a presa se prende na teia e a aranha vai lá e solta a presa e injeta uma substância digestiva que vai digerir a presa fora do corpo da aranha, e a aranha vai sugar o interior dessa presa. Muito bem, o que acontece é que essas aranhas, às vezes, são parasitadas por um ectoparasita, e o que o Thiago descobriu é que, na última fase, logo antes de concluir o seu desenvolvimento e, portanto, matar a aranha, o parasitoide induz a aranha a produzir uma teia diferente, uma teia que é mais resistente à ruptura, justamente porque quando a teia é construída, muitas vezes caem galhos que rompem a teia, e a aranha vai lá rapidamente e reconstrói a teia. Só que no último estágio, como ela vai morrer, ela não vai reconstruir a teia, e aí corre o risco do parasitoide cair junto com a aranha no chão e ser predado por formigas. Então ele induz a aranha a produzir uma teia diferente. Predação intraguilda. O que é isso, gente? Primeiro, o que é guilda? Guilda é um conjunto de espécies que utilizam um recurso em comum. Então, espécies de uma guilda são espécies que potencialmente competem por um recurso em comum. Por que eu digo potencialmente? Porque sempre vai depender da disponibilidade do recurso, dele estar limitado ou não, e da sobreposição de nichos. Tá? Predação intraguilda significa que espécies potencialmente competidoras que utilizam o mesmo recurso podem predar uma sobre a outra. Nesse caso aqui, uma larva de Tisanoptera está predando ovos de um outro herbívoro, não lembro qual é, eu acho que de ácaros fitófagos. Então, notem, uma das características da predação intraguilda é que ela vai ocorrer geralmente entre fases diferentes da vida, geralmente uma fase da vida em que o indivíduo é maior é que vai predar
o competidor numa fase de vida mais frágil, mais suscetível, por exemplo, ovos, uma larva se alimentando de ovos, ou adultos de presas atacando filhotes de predadores. Isso tem se visto que isso é muito mais comum do que se... Desculpa, o último exemplo de inversão de papéis, já vamos ver. Então, predação intraguilda é a predação de eventuais competidores. Essa interação é uma combinação entre predação e competição, porque ambas as espécies pertencem à mesma guilda, utilizando o mesmo tipo de recurso alimentício e podem se beneficiar de predar um ao outro. Visto que o predador dominante ganha os benefícios duplos de se alimentar e eliminar competidores, a predação intraguilda tem considerável efeito na estrutura das comunidades ecológicas. Comportamento aversivo. Esse trabalho foi feito com uma aranha, que é predadora de gafanhotos, essa Pisaurina mira, e esse gafanhoto Melanoplus femurrubrum, tá? A mera presença, isso foi feito um experimento manipulativo e foi colocado algumas gaiolas em que as aranhas foram colocadas na presença do gafanhoto, mas dentro de gaiolinhas, de tal forma que a aranha não conseguia predar o gafanhoto. A presença da aranha induz o medo, aspas, induz uma mudança comportamental no gafanhoto, o que reduz a sua herbivoria, levando ao aumento da biomassa vegetal e aumento da fixação de carbono. Então, a mera presença do predador altera o comportamento da presa, realizando o comportamento aversivo. O predador, que antes predava folhas mais altas, passa a predar folhas mais baixas, e isso leva as plantas de folhas mais altas a aumentarem a sua biomassa. Então, esse comportamento, embora não haja nenhuma interação direta, não há predação, essa mera mudança de comportamento tem um efeito em cascata que se transmite ao próximo nível trófico. Então, esse é o experimento publicado na PNAS. Houve redução no tempo de atividade do gafanhoto provocada pela presença da aranha predadora. Aqui, os minutos por dia ativo, tá? No controle, na presença da aranha, e sem a presença da aranha, e aqui com o predador presente engaiolado, ok? A redução no tempo de atividade do gafanhoto provocada pela presença de aranha, está aqui. Um deles era a... está faltando aqui. Mas o fato é que eles verificaram que aumentou a biomassa das plantas quando o gafanhoto passou a se alimentar menos. E aqui, diferentes níveis de teias ou cadeias tróficas. Então, uma cadeia trófica simples, tá? Eu tenho aqui uma planta, um herbívoro e um predador do herbívoro. Lembrando que o herbívoro é um predador da planta. Aqui eu tenho predação intraguilda, então eu tenho aqui a planta, 2 herbívoros, um predador dos 2 herbívoros, mas esses herbívoros também se alimentam um do outro. Aqui eu tenho um caso de onivoria, então eu tenho um herbívoro que se alimenta da planta, mas também se alimenta de um outro herbívoro. Tá? Isso é uma das características muito comuns com grilos, que são os organismos que eu estudo. A onivoria é muito comum entre grilos, eles se alimentam tanto de plantas quanto de animais. E aqui o exemplo de competição aparente que eu mencionei no começo da aula. Eu tenho 2 indivíduos, 2 espécies que competem porque têm um recurso em comum, no entanto, elas também têm um predador em comum. Então, eu posso ter um efeito competitivo nem sempre por causa da competição, por exploração ou por interferência direta, mas porque o predador em comum, quando eu aumento essa população, aumenta a população do predador, diminui a população dessa espécie. Ou, se diminui a população dessa espécie, o predador passa a aumentar a predação sobre essa daqui. E reversão de papéis, eu acho um dos exemplos mais interessantes. Aqui, um sapo se alimentando, predando uma cobra, tá? Então, você diria, nossa, mas isso não existe. Eu nunca vi isso na natureza. Gente, muito cuidado com a palavra nunca. Em biologia,
é muito improvável que haja coisas que nunca acontecem, tá? Uma das coisas que ocorrem é a reversão de papéis. Aqui um artigo publicado em... Ixi, eu não pus o ano aqui, eu acho que é 2015, 2018, alguma coisa assim. Eu não pus o ano aqui. A reversão de papéis predador-presa, experiência juvenil e comportamento antipredador, tá? Então, o que acontece? Esses pesquisadores aqui da Holanda, fizeram o seguinte, eles fizeram um trabalho, um sistema extremamente favorável à experimentação manipulativa, que é o sistema de ácaros, tá? Porque ácaros são muito pequenos, então é muito fácil manipular o sistema. E foi nesse sistema, aliás, de ácaros, que eles também determinaram a predação intraguilda. E aí eles viram que determinados herbívoros podem não só fazer a predação intraguilda, como eles podem atacar ovos do seu predador. E o mais interessante é que, quando eles atacam ovos do predador, eles deixam um feromônio que é detectado por adultos do predador, que evitam ovipor nos locais em que os ovos foram predados. Então, eles sugeriram que isso é como um efeito máfia. Então, reversão de papéis e efeito máfia. Aqui, no eixo Y, a proporção de juvenis sobreviventes, presas juvenis sobreviventes, ou de ovos de predador, nos locais ao lado de predadores juvenis mortos. Então, mostrando aqui que a sobrevivência da presa é maior e a oviposição é menor. Então, é como se a predação, a reversão de papéis, fosse um alerta para o predador, dizendo, ó, aqui não vem predar a gente aqui, porque aqui, quando você ovipor, nós vamos predar os seus ovos, tá? É um efeito máfia.